Olá a todos, para quem ainda não me conhece, eu sou o Júnior e no vídeo de hoje iremos falar sobre as figuras de linguagem. Muito bem, as figuras de linguagem têm o propósito de deixar o texto mais dinâmico, dando mais expressividade a ele. Isso significa colocar palavras distintas e jogos de palavras para tornar aquilo mais interessante para o leitor ou para o ouvinte. Nós podemos dividi-las em 4 grupos. Seriam as figuras de pensamento, as figuras de palavra, as figuras de construção e as figuras de som. Começando aqui com as figuras de pensamento, elas ressaltam o significado das palavras numa sentença. Aqui nós temos a antítese, que associa ideias contraditórias. Nesse exemplo, por exemplo, ao lado do casebre havia uma mansão. A antítese aqui é entre casebre e mansão. Casebre, que seria uma casa pequena, simples e humilde, e mansão, que é o oposto disso. Seguindo, nós temos a personificação, que é atribuir características humanas a seres inanimados. No exemplo, o sol nasceu triste. O sol não tem a capacidade de ficar triste porque ele não tem sentimentos. Dizer que o sol nasceu triste significa dizer que o dia seria nublado, que não tinha muito sol no céu. A ironia é uma palavra ou expressão que adquire um sentido oposto naquele contexto. Aqui, por exemplo, ótimo, adoro esperar numa fila gigante. Esse ótimo evoca uma coisa boa, mas a seguir nós temos esperar numa fila gigante, ou seja, a pessoa está sendo irônica, ela não gosta de esperar. Nós temos também a hipérbole, que é um exagero intencional. Algo como, eu já te disse 1 milhão de vezes. A pessoa provavelmente não disse 1 milhão de vezes, mas ela coloca esse milhão para se referir que ela já falou aquilo várias e várias vezes. E por fim, nós temos a sinestesia, que é a fusão de elementos sensoriais diferentes, como por exemplo, ele tem uma voz doce. Voz seria uma coisa que nós captamos pela audição. Doce significaria algo que nós captamos pelo paladar. Ou seja, aqui nós temos a mistura dessas duas características. E no sentido da frase, dizer que alguém tem uma voz doce significa dizer que ela tem uma voz agradável. Seguindo para as figuras de palavra, elas estabelecem similaridade, associação ou substituição. Nós temos a comparação, que aponta as semelhanças entre dois elementos, como por exemplo, seu coração é como uma pedra. Aqui no caso, a pedra faz alusão a algo duro. A metáfora, que é uma relação de semelhanças subentendida. Como por exemplo, o doutor procura a raiz do problema. A raiz significa a origem do problema, né? Da onde que o problema veio. Ou seja, encontrar a raiz dele, de onde se originou. E por fim, nós temos a metonimia, que é uma palavra fora de seu significado original, visando alcançar um certo sentido. Como, por exemplo, comprei a casa com o meu suor. Nesse sentido, suor não significa o suor em si pessoalmente, mas sim ele está querendo dizer que ele comprou a casa através de esforço. Ele trocou a palavra esforço por suor para, nesse sentido, ficar uma coisa que dá a entender que ele se esforçou bastante para conseguir. Seguindo, nós temos as figuras de construção. Elas estão associadas ao nível sintático do texto. Aqui como primeiro nós temos a anáfora, que é a repetição da palavra no início da sentença. Aqui no caso, Ana está bem. Ela volta amanhã. Ela remete a Ana. Então, Ana está bem, Ana volta amanhã. Uma anáfora, repetiu. Nós temos também a elipse, que é a omissão de um termo. No caso aqui, João está pronto, então chamou um táxi. Quem chamou o táxi foi o João.
Poderia ter um ele aqui, por exemplo. João está pronto, então ele chamou um táxi. No caso, esse ele saiu, esse ele seria a elipse, ou João. Né? E isso aqui se refere ao João. Quem chamou o táxi foi ele. Nós temos também o hiperbato, que é uma inversão sintática. Aqui nessa frase, feliz ele estava. O certo seria ele estava feliz. Mas as duas frases têm o mesmo sentido. Demonstram que ele estava feliz antes, que significa provavelmente que ele não está mais. Aconteceu alguma coisa. Então, esse hiperbato seria mais para ficar um ar mais estilizado ao texto, porque feliz ele estava e ele estava feliz é basicamente a mesma coisa. Só vai mudar o jogo de palavras para alcançar ali o efeito que o autor quis passar. E por último, nós temos os polissíndicos, que é a repetição de conectivos. Na frase, eu estudei, e estudei, e estudei, e estudei, e não entendi nada, o polissínteso seria o é. É nesse caso que tem som de i. Esse é o conectivo e ele repetiu várias vezes. Essa repetição dá a entender que a ação foi praticada várias vezes. No caso, a ação aqui, estudar. Então essa pessoa estudou, mas não entendeu. E por fim, nós temos as figuras de som. Elas estão associadas, como o próprio nome diz, ao som da palavra e como ele compõe a estrutura. De primeiro, nós temos a assonância, que é a repetição de sons vocálicos. Exemplo, Aurora ama animais aquáticos. O som que mais se repetiu aqui foi a da letra A, que é uma vogal. Nós temos também a aliteração, que é quase a mesma coisa, porém ao invés de vogal é consoantes. No caso, vim, vivi, venci. Todas com V. V é uma consoante. E por fim nós temos a onomatopeia, que é muito comum em quadrinhos. É uma tentativa de imitar um som. Exemplo, eu ouvi o boom da explosão. Esse boom remete ao barulho que a explosão faz. Ou seja, a pessoa está descrevendo o som que ela ouviu, uma onomatopeia. Bom pessoal, com isso encerramos por hoje. Não esqueça de visitar a aba Comunidade do canal para ver uma foto completa do quadro e poder tirar suas dúvidas. Nos siga no Instagram, ative o sininho e até a próxima.